Olá meus amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Graça Viva. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Santos, sou um ex-pastor do sistema religioso, desertor desde 2015, onde de lá para cá, Deus tem me mostrado cada vez mais o caminho do verdadeiro evangelho da graça, sem dogmas, sem comercialização da fé e sem preconceitos. Queridos, aqui nesse canal, ministramos o verdadeiro evangelho da graça que acreditamos, tendo como base argumentos bíblicos que estejam dentro do contexto teológico, histórico, lógico, filosófico, sociológico, arqueológico e científico. Por isso, é importante ressaltar que tudo o que você compreender como crítica ou denúncia não são para as pessoas, e sim devem ser direcionadas às doutrinas do falso evangelho que é propagado no mundo. Tudo que está escrito nos livros que compõem o Antigo Testamento são uma sombra do que viria a se cumprir em Cristo. Portanto, toda a lei aponta para o reino de Deus consumado na cruz do Calvário. Toda vez que apresentamos um texto que está no Antigo Testamento, serve para uma melhor compreensão da graça, não para seguirmos como doutrinas. Usamos textos do Antigo Testamento para confirmar de forma profunda que Cristo é o Filho de Deus, o Messias que desde o princípio foi anunciado. Ele nos livrou da maldição da lei. Quando citamos textos do Antigo Testamento, é para ensinar a graça, para nos desvincular de todo o preceito judaico, confirmar que a lei não se aplica a nós cristãos. Até porque muitos que estão aprisionados pelos ensinamentos do sistema religioso utilizam de textos do Antigo Testamento para condenarem os irmãos e tentarem justificar as práticas civis e cerimoniais da lei. Os que seguem a Cristo são escolhidos por Ele. Uma vez que nos identificamos como cristão, desejamos aprender e viver o verdadeiro evangelho. Ansiamos por conhecer cada vez mais a Deus. Nisso aprendemos a verdade sobre a fé cristã. Isto é, vivemos o tempo da graça. Cristãos não têm parte com os preceitos judaicos. Nesse vídeo, vamos te mostrar as consequências de um texto bíblico interpretado da forma errada. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O sistema religioso e seus adeptos utilizam dessa passagem para incentivarem a falta de confiança entre os irmãos, para justificar uma atitude completamente equivocada que não devemos confiar em outra pessoa. Se não confiamos, não amamos, não perdoamos, não ficamos juntos. A falta de confiança causa separação e não a união. Por isso, se lermos com atenção, veremos no capítulo todo o contexto de que os homens confiavam na força do seu próprio braço. Diziam que não precisavam de Deus para realizar um objetivo, um projeto. Diziam que se obtiveram sucesso em suas vidas, foram sozinhos, sem a mão de Deus, sem a necessidade da ajuda de Deus. Os homens não glorificavam a Deus pelas vitórias e pelas bênçãos que recebiam. Repare que no versículo diz, na força do seu braço e não no Senhor. No Antigo Testamento existem inúmeros textos que abordam a confiança no Senhor e não em si próprio. Entrando em concordância com esse contexto, vamos ler apenas um, que está em Provérbios, capítulo de número 3, no versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Deixar de confiar em um irmão é, no mínimo, contraditório com o que Cristo ensinou e praticou, pois Deus sempre confiou aos homens uma obra. Isso aconteceu com os profetas no Antigo Testamento e com Cristo aos apóstolos, pois ele confiou a mensagem mais importante que já existiu, que é o Evangelho da Graça, que proporciona a vida eterna. Alcançamos essa vida por intermédio do amor. Essa é a lei e o mandamento que permanece. Vejamos o que está escrito em João capítulo 13, no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não existe amor sem confiança. Se amamos, confiamos.
Vejamos o significado da palavra confiar no dicionário da língua portuguesa. Por algo, alguém ou a si próprio, sob a guarda ou os cuidados de pessoa, instituição e etc., em quem se tenha confiança. Entregar a alguém ou a algo a responsabilidade de um trabalho, missão e etc. Incumbir. Revelar a alguém sentimentos íntimos, segredos, informações confidenciais. Acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. E no final, diz assim, crer. Repare que desde o princípio, Deus tem feito tudo isso a cada um de nós. Ele nos confiou para praticarmos e propagarmos o verdadeiro evangelho da graça. Temos em nossas mãos a maior missão de todas, a missão de apresentar esse Deus que por amor entregou a sua vida na cruz, para nos proporcionar a vida eterna, a vida de verdade. 2 Coríntios 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, se Deus, que sonda verdadeiramente o coração do homem e o íntimo das suas intenções, olhou para cada um de nós e nos confiou a maior obra que já existiu, que é propagar a sua palavra, você imagina se nós devemos confiar uns nos outros. Amar é o mesmo que confiar. Veja que existem 3 tipos de confiança na vida cristã. A confiança de Deus em você, a sua confiança em Deus e a confiança que temos uns nos outros. Deus confiou em Saul o reino de Israel. Ele deixou a desejar, Saul deixou a desejar, decepcionou a Deus, foi deposto do trono, mas isso não muda o fato de que Deus deu para ele um voto de confiança. Isso no tempo da lei. Estando em graça, o Espírito Santo nos transforma, nos guia para não decepcionarmos a confiança que Deus deposita em nós. Deus espera que amemos uns aos outros. Na época em que Cristo caminhou sobre a terra, cumprindo o plano do Pai, os homens não tinham a cultura de amar uns aos outros, confiar uns nos outros, ou melhor dizendo, perdoar uns aos outros. Pedro, querendo ser generoso, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Cristo olhou para Pedro e respondeu: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Hoje, estando em graça, obedecemos a Deus por livre e espontâneo amor. Mas se hoje pecamos, somos perdoados por Cristo. Em 1 João capítulo 2, no versículo 1, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Deus nos perdoa por confiar que não pecaremos novamente. A sua misericórdia se renova no nosso arrependimento verdadeiro. É importante ressaltar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Precisamos depositar nossa confiança que Cristo tem tudo sob controle na nossa vida. A confiança em Deus é imprescindível para uma vida cristã agradável a Cristo. Cristo espera que perdoemos uns aos outros. Ele confia em você. Nós aqui também confiamos, pois quem ama, confia. Quem ama, abençoa. Quem ama, participa, perdoa, abraça, está junto. Estar em graça é um confiar no outro em amor. Temos uma missão que é propagar o verdadeiro evangelho. Saímos do sistema religioso porque Deus nos arrancou de lá. Não temos mágoa, raiva ou ódio, temos paz, amor e alegria, porque o Espírito Santo nos fez enxergar, ouvir e compreender a verdade. Denunciamos as falsas doutrinas, ensinando a verdadeira fé cristã, de acordo com as Escrituras. Não pregamos com sentimento de vingança, e sim
com vontade de transmitir esperança aos irmãos que descobriram a verdade por intermédio da palavra e ainda outros que estão por descobrir. Os ensinamentos do sistema religioso é um edifício torto prestes a cair. O verdadeiro evangelho da graça que Cristo nos confiou é um edifício reto e perfeito em toda a sua construção. Foi confiado a cada um de nós anunciar essa esperança das boas novas. Por isso, seja o mensageiro da graça, compartilhe essa mensagem, faça parte desse projeto, se inscreva no canal e deixe o seu like e também o seu comentário. Ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, sempre aos domingos. Graça e paz.